Fala, cara, tudo bem? Tem um tempo aí pra gravar a abertura do programa dessa semana? E aí? Pô, tempo eu não tenho, mas eu gravo, né? É, tá foda, cara, porque sabe como é, né? Faz tempo que a gente não grava junto já. Os caras vão começar a falar aí que a gente brigou de novo. É bom que o povo fique sabendo a verdade. Escuta, mas o episódio é com o Davi e com o Casarões, tá? Vê aí o que você quer gravar na abertura, ou quando você pode, e o que você quer falar aí na abertura. Pô, aí sim, hein? Chamou aí a elite do Observatório da Extrema-Direita. Beleza, qualquer dia depois das 10 eu topo. Não, beleza. Você tem uma pauta de novo, né, cara? Que gravamos sobre isso, o cara fez essa presepada aí no Ministério da Saúde, essa palhaçada com a Ludmila Rajar, que teve que conversar com o presidente sobre cloroquina. É uma palhaçada, né? Os caras defendendo, até no privado, os caras são uns incompetentes, a genocida não pode falar, que senão a gente pode ser intimado a depor, né? Ah, cara. Aqui em Uberlândia, de onde eu falo, teve, né? Kit cloroquina, tá tudo encalhado agora. E ninguém mais sabe o que fazer. Gastaram sei lá quantos milhões com cloroquina. E agora estamos aí nessa situação, né? Esse emplasto de Brás Cubas aí que ganhou dimensão no Brasil, né? Acho que de emplasto de Brás Cubas pode chamar, porque eles não têm erudição para saber que você está ofendendo eles, né? Esse podia ser o título do episódio, né? O emplasto de Brás Cubas. Tem que voar abaixo do radar, cara. São tempos sombrios. É, melhor apagar esses áudios aí que vai que dá ruim, né? Que áudio? A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, Carol, estamos aqui com dois amigos da casa, né? Já, amigos de velha guarda aqui, né? Se esses caras falarem muita besteira, a gente já corta, já esculhamba, porque é tudo. Dá pra falar que é tudo fake news, né? Dá pra... Pois é. Estamos aqui com o Davi Magalhães. Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC, da FAAP, de mais algum lugar, Davi? Não, só isso mesmo. Mas como só isso mesmo, cara? Não tem o Observatório da Extrema-Direita? Pesquisador do Observatório da Sim, Extrema-Direita? principalmente eu diria, né, que tem sido a nossa principal ocupação do ponto de vista intelectual e de agenda de pesquisas. Mas aproveita aí para agradecer novamente o convite, né? Já terceira vez já dá para pedir música. Não vou pedir música no Fantástico, mas aqui no podcast eu peço. Não, você tem que pedir, porque, aliás, a sua erudição musical é muito apreciada aqui, muito superior a de qualquer outro integrante Mas do eu acho grupo. que já esgotou do último podcast sobre Wagner, já esgotou todos os meus pedidos, esgotaram. Entre o seu expertise de Wagner e o do Casarões de Beatles, a gente pode fazer uma trilha sonora. Vou fazer um bem do lado. E já falei aqui, estamos aqui com o seu coautor, né? Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas, membro pesquisador do Observatório da Extrema-Direita, estrela do Twitter. Que mais? Você tem mais algum título, Casão? Pai de dois, atleticano e o maior colecionador de CD do Paul McCartney do mundo. Tá bom, né? Olha aí, tá vendo? Celebridade cancelada por várias celebridades Carol, do mas governo. esse é o fardo da gente brigar com a extrema-direita e brigar de frente, né? Acho que essa é a questão. A gente entende que os caras usam ali o espaço da sede justamente para poder promover mentira, narrativa, etc. Então, quando a gente vai desmontando as narrativas e tentando minar esse poder argumentativo, o bloco é o jeito. Davi também já deve ter sido bloqueado por alguns ali. Não tem Foi, jeito. mas não pelo presidente como você, eu não tenho essa honra ainda. O patamar tá mais alto É, do outra Casarões história. ainda. É só falar que ele fala fino, ele fica bravo e te bloqueia. Vocês têm uma agenda, assim,
vocês vão contando no observatório, um ranking, uma competição de quem leva mais tuitaço e é cancelado mais, ou um diário, um log? No observatório, não. Na verdade, inclusive uma política nossa é a gente, no Twitter do observatório, a gente não segue ninguém, a gente simplesmente reposta e tal. Então, dali não parte nenhum enfrentamento, nem nada. É uma conta institucional que a gente serve ali para alavancar certas notícias e tal. Agora, os twitters pessoais, meu, do Davi, do Odilon, aí a gente chuta o pau da barraca, aí a gente tenta até mudar o registro, né? A gente tem uma pegada mais pessoal, no fim das contas. O meu arranca-rabo foi com o Felipe Martins, né? Dessa turma mais graúda, foi com o Felipe Martins, e por uma questão que não foi exatamente sobre extrema-direita, foi sobre o Clausewitz, né? Ele citou o Clausewitz de forma completamente deturpada, e eu acabei fazendo uma thread mostrando como ele era analfabeto em segurança internacional, e aquilo acabou viralizando, acabou indo parar no antagonista, ele me respondeu, e aquilo gerou alguns atritos, mas ele não me cancelou, não. Ele continuou, ele falou mal do observatório, falou que era uma forçação de barra, etc. E ele não me cancelou, não, ele continuou me seguindo. Ele não me seguiu, mas ele não me bloqueou. É bom, né? Vamos ver se ele aprende alguma coisa. Mas a gente chamou vocês aqui para falar dessa colaboração do Observatório da Extrema-Direita e de um produto dessa colaboração aí, um de vários, que é um artigo publicado no Brazilian Journal of Public Administration. E o título aqui em português é A Aliança da Hidroxicloroquina, como líderes de extrema-direita e pregadores da ciência alternativa se reuniram para promover uma droga milagrosa. E aí, gente, vocês têm estômago para isso? Conta um pouquinho aí desse artigo, como é que essa pesquisa nasceu? Que, aliás, foi publicado mês passado, né? Agora em fevereiro, então acabou de sair do forno, quentíssima. A versão final tá bonitinha aí na revista. A pré-print acho que já saiu há alguns meses. A gente terminou o artigo lá para março, não foi, Davi? Março do ano passado. Então, o processo... Entre abril e março, faz um ano, mais ou menos. O ciclo de aprovação de um artigo normalmente é isso, é um ano, então... Mas a gente já estava testando algumas coisas do artigo mesmo antes dele sair. A gente já estava falando de alguns conceitos e tal. Esse artigo começou, eu acho que são duas origens paralelas, né? Uma é o trabalho que Davi, eu e Odilon e outros pesquisadores fazemos no observatório. A gente vem acompanhando o desenrolar da extrema-direita em vários lugares do mundo. Eu, por uma questão de afinidade temática e tal, acabei me concentrando muito para Estados Unidos e para a Índia e para Israel, que são países que de alguma forma manifestam a sua extrema-direita de maneiras diferentes, né? Mas que tem pontos comuns, e aí um ponto comum que eu venho trabalhando bastante é a ideia do nacionalismo religioso, que é essa noção de que essa extrema-direita desses países que eu mencionei, ela é particularmente religiosa, ao contrário, por exemplo, da extrema-direita europeia, que o Davi estuda bastante, que é predominantemente secular, ou pelo menos que tem traços mais seculares. E aí, bom, tem o trabalho da OED, do OED, que é um trabalho de longa data, e no meio do caminho, Davi e eu conversando, trocando ideias sobre o que estava acontecendo, a gente começou a notar um padrão do comportamento de lideranças de extrema-direita ao redor do mundo nessa pauta da cloroquina, na promoção da cloroquina como algo milagroso, como a gente chama lá no título do texto, e isso nos chamou atenção. Então eu falei para o Davi, vamos escrever uma coisa sobre isso, porque me parece um tema relevante para a gente poder traçar uma comparação e entender qual é o padrão. E assim, o dado que a gente tinha, o dado preliminar, era o fato de que Bibi Netanyahu em Israel, Narendra Modi na Índia, Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro e o Viktor Orbán na Hungria, todos eles tinham, num determinado momento, no início da pandemia, promovido a hidroxicloroquina ou a cloroquina como soluções, como saídas para o enfrentamento da crise de Covid. Havia um problema no argumento, e o problema é Nicolás Maduro também. Então, a nossa dúvida até era sobre como enquadrar isso
se a gente enquadraria só pela dimensão do populismo, porque, afinal de contas, todos esses líderes são populistas de uma forma ou de outra, de direita ou de esquerda, ou se a gente tentaria relacionar isso de alguma forma com a plataforma do populismo de extrema-direita, que é uma categoria muito particular. Originalmente, o tamanho do artigo era muito curto, a gente não tinha muito como explorar múltiplas comparações. Então, a gente acabou fazendo uma escolha que era, ao mesmo tempo, mais próximo do conhecimento mais geral, que é Brasil e Estados Unidos, era a escolha que tinha mais bibliografia disponível, e era a escolha que, talvez por estarmos falando de regimes presidencialistas, refletia de maneira mais clara a apropriação da cloroquina como um instrumento presidencial de manifestação de uma estratégia política populista, ou de um estilo populista, ou qualquer coisa nessa linha. Então a gente acabou tirando o Orbán, que usou cloroquina muito pontualmente, Netanyahu, a gente até escreveu um pedacinho sobre Netanyahu, depois apagou, que é a coisa das eleições de Israel do ano passado, que ele usou a cloroquina meio que para se promover. O Modi, a gente percebeu que também tinha um apreço pela cloroquina, mas de uma maneira muito mais pragmática, mais para posicionar a Índia como o grande polo produtor de cloroquina global, e menos como uma questão interna. Mas Trump e Bolsonaro é impressionante o nível da semelhança, sabe? E aí a gente começou a se fascinar pelo paralelismo dos dois casos. Como que o Brasil, na realidade, quase que foi a mesma história contada nos Estados Unidos com um delay de uma semana. Então, tudo que acontecia lá, o Brasil reproduzia aqui e tal. E, claro, o que a gente buscou também entender eram as diferenças. E aí, por fim, passando a bola para o Davi, se ele quiser complementar, uma coisa que a gente percebeu, olhando para o caso de Estados Unidos e Brasil, é que em ambos havia, sustentando o populismo de Trump e Bolsonaro, que a gente chama no texto de populismo médico, que é o conceito, né, de um pesquisador, o Lasco, que trabalha com essa discussão, a gente percebeu que para sustentar essa estratégia populista médica ou populista sanitária, formou-se uma rede de ciência alternativa, que a gente chama no texto de alt-science. E o alt-science aqui foi intencional porque é um conceito para casar e rimar com alt-right e com outros alt-history, né, que são outras ideias alternativas que a gente vê. E o que a gente se deu conta é de que, em vez de negacionismo puro, ou seja, em vez de aquela postura, sabe, é Deus acima de todos, então a gente vai resolver a pandemia com oração, com fé, etc., em vez de um negacionismo do tipo pandemia não existe, o que Trump e Bolsonaro fizeram foi se fiar num conjunto de diagnósticos científicos meio difusos, às vezes pseudocientíficos, às vezes com evidências meramente parciais, mas que sustentou o argumento populista numa chave não negacionista, mas sim alternativa científica. Então essa é a grande questão. A gente tem aí uma tendência natural a olhar para o Bolsonaro e ver ali um monstro negacionista, o Trump um negacionista, etc. Mas, na verdade, existe uma rede operando muito forte para sustentar essa retórica populista. E é uma rede que, ao contrário de negar a ciência, ela usa a ciência, mas é um uso da ciência completamente deturpado para finalidades políticas muito bem definidas. Então, depois o Davi pode até definir com mais clareza o que a gente entende por alt-science no texto, etc., mas em linhas muito gerais é isso, é o emprego de argumentos científicos para corroborar uma política populista, para corroborar o populismo sanitário. E aí formou-se uma rede, tanto lá quanto cá, de influenciadores digitais, de comentaristas de televisão, jornalistas de todo tipo, empresários, alguns médicos, e que vão dar legitimidade a essa narrativa populista médica, apostando num discurso paralelo ou alternativo de ciência. O Casarões já apresentou de forma brilhante, digamos, que o que motivou, inclusive já tateando o principal argumento do nosso trabalho. Eu só trago um complemento que é pensar essa alt-science
como mais um capítulo daquilo que eles chamam de guerra cultural, ou seja, de apresentar narrativas e tratar, né, tudo como se fosse uma disputa de narrativas. Então, eles vão buscar confrontar a narrativa científica do mainstream, se valendo de um conjunto de cientistas que vão oferecer uma narrativa contrária. Cientistas, pseudocientistas, geralmente pessoas, acadêmicos prostrados da comunidade intelectual, acadêmica, epistemológica, eles vão buscar trazer eles para legitimar e para fundamentar as suas posições. Ontem mesmo, o jornal lá do Olavo de Carvalho postou que a variante que surgiu em Manaus, ela só surgiu por causa do lockdown, e citou um artigo de 3 brasileiros acadêmicos, né, que eu não fui no artigo exatamente, né, mas ele se vale de um artigo que foi publicado, não sei nem se foi publicado em periódico de relevância, mas dizendo que foi o lockdown que produziu a variante, né, que agora, ao que tudo indica, é mais contagiosa e é mais letal. Então, assim funcionou também com a hidroxicloroquina. Houve uma rede que o Casarões aí mencionou, uma rede, ao mesmo tempo que trabalha como grupo de pressão, tem interesses econômicos fortes, né? Inclusive, ontem saiu, né, na Folha de São Paulo que a Aspen, que é responsável pela produção da hidroxicloroquina, e cujo o CEO é um bolsonarista fanático, né, até medula, recebeu, né, 20 milhões do BNDES em 2020. Eu não me lembro agora se a gente trata no artigo da Aspen. Trata, tem uma menção rápida ao Renato, esqueci o sobrenome dele, mas que é o CEO da Aspen. Inclusive, na primeira live em que o Bolsonaro apresenta a cloroquina para o mundo, ele coloca uma caixinha do Rouquinol, né, que é o remédio patenteado dessa Aspen, em cima da mesa da live. Na reunião do G20. Aliás, era uma reunião, né, reunião do G20, verdade. Então o lobby me parece ser de mão dupla, né, na verdade é isso, sim. É o pessoal, os empresários fazendo lobby, seja pelo uso off-label da cloroquina, ou seja pela produção de mais cloroquina, e o governo, na verdade, lavando as mãos aí do empresariado, mandando fabricar e promovendo, né, e fazendo todo tipo de propaganda de um remédio sem comprovação. Ainda hoje, né, estamos aí em 2021 sem comprovação do seu uso para tratamento precoce ou para tratamento de Covid. Mas assim, você tocou num conceito-chave do trabalho de vocês, que é a ideia do populismo médico, né? E isso está aliado e amarrado à ideia do discurso nós contra a elite, né? E aí qualquer que seja essa elite, pode ser a imprensa, né? Pode ser a elite econômica, pode ser a elite política tradicional, a elite do STF e a elite que detém ali um certo poder sobre o conhecimento científico, né? Então, acho que talvez se vocês puderem elaborar um pouco mais como esse populismo médico se encaixa nesse entendimento e nessa leitura que a gente faz do que é um governo populista, das estratégias que ele tem, para a gente poder traçar esse paralelo que vocês fazem dessa comparação Trump e Bolsonaro dentro dessa categoria de governos populistas. Acho que ia ser bacana. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena retomar, né, os autores que a gente utiliza para tratar de populismo, né, que é um assunto que, principalmente para quem estuda a América Latina, sabe que é um assunto muito complexo, né, tem um tratamento muito diferente dos autores clássicos da América Latina, daqueles que estão na Europa. Então, o populismo americano tem um significado muito diferente do que se entende populismo em geral, né? Você pensa Vargas, Perón, né? Então tem uma série de sociólogos, né, na Argentina e no Brasil que se dedicaram ao populismo, e assim a gente precisou assumir um ponto de partida conceitual, e a gente utilizou justamente 2 autores. Um deles é o maior especialista no estudo da extrema-direita, da direita radical, que é o Casmud, junto com, ele escreveu esse texto, esse livro, com um professor chileno, que é o Couto Vassi, né? E lá ele define populismo como uma ideologia de baixa densidade,
né, ao contrário de nacionalismo, liberalismo, socialismo, né, que são ideologias robustas. Populismo é uma ideologia de baixa densidade que divide a sociedade em dois grupos homogêneos e antagônicos, né? A ideia de uma elite pura de um povo puro e de uma elite corrompida, e que a política populista, ou líder populista, daria voz a justamente as maiorias, esse grupo puro, enfrentando as elites corrompidas. E elite, nesse sentido, essa visão de elite é decomposta em diversas dimensões possíveis, né? Elite política, e aí varia de caso a caso, o que se entende por elite política, né? No Brasil, o que se entende por elite política é fundamentalmente o grupo que passou a controlar o poder, ou os donos do poder após a chamada Nova República, ou seja, aquele arranjo de alternando PT e PSDB, sustentado fisiologicamente pelo MDB e pelo Centrão, né? Diremos que isso seria o que seria a classe política no Brasil, mas isso varia de caso a caso, né? Nos Estados Unidos, o que se entende por elite política é fundamentalmente a ideia de Washington, a Costa Leste e tudo mais. E a gente tem outras dimensões possíveis, né? Elite econômica, elite intelectual, acadêmica, né? A gente sabe a guerra que há, né, dos populistas contra a academia, e aí a gente entra daqui a pouco que envolve a ciência, o jornalismo, né? O jornalismo elitista tradicional também, a classe artística, né? A guerra contra Fernanda Montenegro, Chico Buarque e Caetano Veloso, de certa forma, faz parte dessa dimensão, dessa revolta populista contra as elites. E a comunidade científica, epistemológica, né, a ciência, é vista com certo desdém, né, de um grupo que se encastelou, e acho que parte dessa crítica a gente precisa absorver melhor, né, porque ela é parcialmente verdadeira, porque realmente a comunidade científica se encastelou na sua torre de Babel, mas é como se fosse ela totalmente separada, né, da opinião pública, do povo, e estivesse lá, na verdade, mais para atrapalhar do que para ajudar, né, ou para enganar. Eles veem a ciência como algo que mais engana do que na sua especificidade, na sua tecnicidade, e isso também há uma crítica nisso das elites tecnocráticas que assumem o governo, né, fundados na ciência, em política pública. Então há uma ideia de que eles criam mais miragem, criam cortinas de fumaça que complicam a situação, quando a realidade é muito mais simples. Tá? E é por isso que eles reivindicam, geralmente, cientistas que são de fora desse mainstream, né, da comunidade científica, né? Tanto é que quem é o Didier Raoult que vai lançar a cloroquina? O Didier Raoult, ele é um popstar nas redes sociais, né? Entre na conta do YouTube do Didier Raoult e vocês vão ver milhões de seguidores, né? Ele é um autor de artigos polêmicos também, né? Por exemplo, negando o aquecimento global, questionando o evolucionismo darwinista, e é um sujeito exótico, vamos chamar assim, né? E ele faz questão de enfrentar o mainstream científico. Então, se amparar em Didier Raoult de certa forma, legitimar essa narrativa contra as elites científicas, né? E buscar na margem, né, digamos, da comunidade científica, uma forma de amparar com algum tipo de fundamento, mas confrontando as elites científicas. Essa é uma parte da explicação, mas não ao todo, né? Mesmo porque a ideia de populismo médico não é um conceito ainda consagrado academicamente, cientificamente, a gente disse isso no artigo, né? Mas aí eu passo a palavra para o Casarões, né, para ele fazer esse gancho justamente entre a ideia de populismo, desse embate contra as elites científicas, né, nessa dimensão específica, e especificamente a questão do populismo médico. Maravilha, Davi. O populismo médico, ele é basicamente a aplicação dos instrumentos e da retórica populista a uma crise sanitária, né? A gente sabe, além da definição clássica do Cas Mudde, de que o populismo ele se orienta justamente pela divisão binária da sociedade entre o povo
moralmente superior e a elite corrupta, existe um outro elemento do populismo, que a gente também explora no texto, que é a ideia de que o populismo ele depende de crises para se sustentar. O populista nada mais é do que um fabricador de crises, porque é na crise que ele consegue consolidar essa divisão entre elite e povo, é na crise que ele consegue atribuir responsabilidades e culpa a essa elite corrompida, né, que pode ser uma elite interna, pode ser uma elite externa, e é justamente nesse contexto que o populismo médico entra, porque o populismo médico é a tentativa, vamos dizer, de aplicar a uma crise sanitária soluções características da estratégia do estilo populista. Então você tem uma crise sanitária, seja uma crise de Zika, uma crise de H1N1, uma crise, sei lá, do colapso do sistema de saúde, e enquanto os tecnocratas ficam todos lá desesperados por encontrarem estudos duplo cego em grandes periódicos para poderem fazer uma confirmação correta e a partir do procedimento rigoroso para encaminhar uma determinada política pública, o populista sanitário é aquele que chega e diz, eu tenho a solução. Esqueçam o establishment é corrupto, como o Davi falou, tem muito, aliás, você falou, Carol, tem o dinheiro aí das grandes farmas que está fazendo um lobby para que a gente não descubra a verdade, e aí vem o Bolsonaro e fala, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, e mete uma cloroquina, né, no discurso oficial. Então essa é a forma que ele encontrou de não resolver a crise, porque na verdade a gente sabe que a cloroquina não foi capaz de superar a crise da pandemia, mas ao mesmo tempo de deslocar o problema da crise da incompetência gerencial do governo por uma disputa politizada entre nós, o povo, que temos a resposta, mas que a ciência convencional não aceita, que o establishment acadêmico, etc., é incapaz de enxergar, e essa elite que quer nutrir, que quer estabelecer essa, vamos dizer, essa guarda sobre o tema da pandemia e não quer deixar que o povo saiba que, na verdade, o remédio para a Covid custa R$10 e é vendido na farmácia. Casal, eu fui olhar aqui a referência de vocês, né, o Lasco, e o Lasco está falando de populismo médico antes da pandemia, né? Acho que o primeiro texto que vocês citam é de 2019. Exato. E me veio na cabeça aqui a história da pílula do câncer, né? Olha, o Bolsonaro já tem um track record, né, um retrospecto muito problemático com relação a remédios milagrosos. A história... Esqueci como é que é o nome da pílula, fosfato alguma coisa, né? Não vou lembrar. Mas essa história da pílula do câncer, ela reflete de maneira muito eloquente essa característica do populismo médico, que é você basicamente oferecer uma solução que é desconhecida ou não aceita pelo establishment médico, mas que ao mesmo tempo é capaz de garantir um resultado que só aquele líder ou só aquela pessoa consegue proporcionar. Eu estou escrevendo um outro texto com outro conjunto de colegas que fala justamente sobre como é que funciona o mecanismo de revelação da verdade no bolsonarismo, né? E tem uma questão interessante, porque o Bolsonaro, ele, não só por ser populista, mas também porque ele opera um mecanismo complexo, ideologicamente conectado à extrema-direita, ele primeiro, reveste praticamente todos os argumentos de uma certa aura religiosa. Então, é interessante ver como é que o populismo médico... A história da pílula do câncer nem tanto, agora na cloroquina, com certeza. A cloroquina ela foi quase usada como uma representação religiosa a certa altura, né? A cloroquina para EMA, a cloroquina para a turma toda lá no Palácio do Planalto, que ele levantou assim a caixa como se estivesse levantando um crucifixo ou uma estátua da Nossa Senhora. E além dessa questão religiosa, tem uma coisa que é a verdade, o Davi comentou sobre isso também, é a verdade do homem comum, é a verdade do senso comum. O Bolsonaro, eu acho que para a maioria dos seus apoiadores, ele não é visto como um sujeito intelectualmente superior, uma pessoa que sabe mais porque estudou mais. O Bolsonaro é visto como gente como a gente. Ele é a pessoa que, sendo igual a nós,
conseguiu vencer o sistema, furar a barreira da elite e conseguiu lá no intestino do sistema descobrir uma verdade e trazer essa verdade para o povo e finalmente libertá-lo. Então é muito doido, porque o populismo médico ele vai justamente se abastecer de uma performance meio religiosa, mas ao mesmo tempo de uma ciência subterrânea. De novo, não é um negacionismo aberto, é um negacionismo que ele tem um fundo pseudocientífico e muito conspiratório, que é, de novo, essa história que a Carol falou. As grandes farmas não querem que o povo saiba que o remédio está aqui, ou associações médicas, os infectologistas, doutrinados da USP, da Unifesp e tal, eles querem esconder do povo o tratamento real. Então, é sempre uma narrativa que ela oferece uma solução, mas ao mesmo tempo ela cria uma divisão. Precisa da teoria da conspiração, né? Sempre. Para poder sustentar. Mas eu acho que tem uma questão interessante com a cloroquina, tanto aqui, né, quanto nos Estados Unidos, que vocês também analisam, e no texto vocês trazem uma cronologia, né, de quando isso é abraçado e de todo esse processo, que é a ausência, na época, né, no início do ano passado, de uma vacina, né? Então a gente também não tinha do lado médico da ciência real mesmo, né, uma oferta de uma alternativa, de fato, né, o que a gente, a resposta que a gente tinha do lado médico a gente nem sabe o que é esse vírus, não conhece os efeitos, não entende ele ainda, e estamos numa cruzada aqui para tentar pensar em começar uma vacina, isso no início do ano passado. Então também cria um vácuo muito grande, né? Que é diferente quando a gente vai pensar em outras agendas, terra plana. Você tem 3 bilhões de evidências de que isso é uma falácia, né? Então, assim, você tem muita sustentação da ciência mesmo, ou de outras, né, do conhecimento acadêmico em outras áreas, para se contrapor a esses argumentos, né? Mas nesse caso, você também encontra uma carência por uma resposta que a ciência não podia oferecer, porque a ciência, né, tem o seu tempo, e aí vem apresentado, então, por essas lideranças, uma solução fácil, como eles sempre fazem, né, uma solução fácil para problemas complexos, mas que era a única também que se tinha, né, de resposta. Então, acho que isso foi favorável, né, esse timing foi favorável. Ô Carolina, mas veja que a vacina está aí, diversas vacinas disponíveis, e a gente, embora com menos força, né, mas a gente vê presente. A cloroquina saiu um pouco de cena, entrou a ivermectina. Né, a ivermectina perdeu a força e agora a gente vê outra coisa milagrosa, e a palavra milagrosa sai novamente da boca do presidente da República, que é o spray milagroso. Né, que é uma coisa muito curiosa, que ao mesmo tempo que o Bibi Netanyahu está fazendo vacinação em massa, não utilizou spray para salvar nenhuma vida de israelense, vai lá o ministro das Relações Exteriores para adquirir um spray que está na fase 1 de teste, testado com 30 pessoas e que ele vem trazer aqui como uma espécie de nova panaceia. É claro que é muito mais fácil, é muito mais difícil você vender esse spray no ambiente em que já há diversas vacinas e que a vacinação tem se comprovado eficaz na diminuição da taxa de leitos de UTI, como acontece em Israel, e já alguns resultados significativos no caso dos Estados Unidos. Então, eu acho que diminui o impacto, a existência das vacinas, mas ainda eles insistem nesse expediente de oferecer sempre uma espécie de elixir milagroso, né, que a comunidade científica fica, na verdade, realmente, você escamoteia, né, você inventa alguma coisa que é muito mais complexa, né, como a vacina, né, a vacina demorou um ano, um pouco menos que isso para fazer, porque o procedimento exige rigor, exige critério, mas eles veem isso como uma espécie de snobismo, né, ou até uma espécie de... Eu diria que frescura da comunidade acadêmica, quando na verdade ela é muito mais simples, direta, né, e o spray ele pode salvar, né, ou se não salvar, pelo menos ele pode prevenir, né, e a gente precisa ir atrás desse spray. Enfim, as coisas vão se repetindo, né, e essa constância aí eu acho que é um dos
que a gente trabalha no nosso artigo, que é a ideia do populismo médico, né? Ou seja, você precisa sempre estar atrás de um elemento para desacreditar a comunidade científica, né? E atacar as elites científicas, mesmo quando elas patentemente se comprovam, os resultados, os produtos dessa elite se comprovam eficazes, né? Mas você é um trabalho constante de buscar estabelecer esse atrito. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu queria explorar um pouco essa comparação que vocês estão fazendo entre os Estados Unidos e o Brasil na condução, né, dessa narrativa presidencial sobre a hidroxicloroquina, porque me parece, e aí, enfim, acho que vocês trataram isso no artigo de alguma maneira, que há uma diferença em relação à aceitação desse discurso pela comunidade médica e pelas instituições nos dois países, né? Me parece que nos Estados Unidos o Anthony Fauci permaneceu, né, conduzindo as ações de combate à pandemia por 2020 todo, né, nesse momento em que havia esse embate com o Trump, e a impressão minha, não sei o levantamento, a pesquisa de vocês mostraram, mas me pareceu que a comunidade médica nos Estados Unidos não cedeu tanto espaço a esse discurso. No Brasil, a minha impressão é que a gente tem uma situação diferente, né? Eu acho que, por um lado, talvez se você olhar a trajetória do Mandetta e do Taish, né, que, enfim, eu tenho muitas reservas a ambos, principalmente ao Mandetta, né, dado as relações dele com o plano de saúde privados, etc., posicionamentos a respeito do SUS antes da pandemia começar e tal, mas num determinado momento ambos desembarcaram, não foram cúmplices desse discurso bolsonarista. Por outro lado, a gente tem uma série de o Conselho Nacional de Medicina, uma série de conselhos federais de medicina que fizeram vista grossa, que não condenam tratamento precoce, que, enfim, né? Então, e uma série de médicos aqui também, enfim, nesse movimento aí que vocês estão chamando de ciência alternativa, né? Mas me parece que institucionalmente a resposta no Brasil foi diferente dos Estados Unidos, né? Isso é impressão ou tem alguma coisa aí? Geraldo, não é impressão, não. Teve uma diferença fundamental, e acho que você já acertou na mosca. A diferença é que o Fauci ficou e ele se tornou uma espécie de figura indemissível do governo Trump, por 1000 razões. E talvez a razão mais importante não tenha nem sido o respeito ao discurso científico do CDC, mas ao fato de que o Trump enfrentaria uma eleição presidencial logo ali na esquina. Então, o Trump ele não poderia insistir num discurso potencialmente danoso à sua própria popularidade antes de uma eleição que basicamente seria o destino, que selaria o destino político do próprio trumpismo, em larga medida. Então, eu acho que quando o Trump se deu conta, depois de falar da cloroquina, promover a cloroquina, falar de injeção intravenosa de detergente, etc., etc., quando ele percebeu que essas colocações estavam sendo muito prejudiciais à própria popularidade dele à véspera de uma eleição presidencial, ele decidiu se blindar no próprio Fauci e nas próprias medidas sanitárias que o governo passou a adotar de maneira mais sistemática daí para frente. Então há um divisor de águas ali perto de julho, agosto, né, chegando no segundo semestre, mais próximo da eleição, em que você vê claramente o Trump dando um passo atrás, inclusive mandando o excedente de cloroquina para o Brasil
e o governo brasileiro tratando essa cloroquina como se fosse um presente divino, como se fosse, sabe, um beneplácito norte-americano. Tá vendo aqui, ó, a comprovação de que a amizade do Bolsonaro com o Trump ela tem resultados e tal. O caso do Bolsonaro é diferente porque, primeiro, o Bolsonaro não tinha uma eleição à vista, a eleição municipal ela opera numa dinâmica diferente, em que isso não foi tão polarizado ou politizado assim, e sem contar o fato de que o Bolsonaro ele realmente tem uma facilidade muito maior para agradar a militância, rifar ministros, né? E na verdade não foi só o Mandetta e o Taish que perderam cargos durante a pandemia. O Sérgio Moro também perdeu o cargo durante a pandemia, nesse mesmo processo de incineração ministerial de pessoas que, porventura, o contradisseram, acusaram o golpe, falaram ali da estratégia do Bolsonaro, de aparelhamento da polícia, de lobby da cloroquina e assim por diante. A gente não chegou a estudar, em particular, a classe médica em ambos os países. O meu feeling, que não tem nenhum embasamento científico, então depois esse vai ser até um objeto de teste posterior, o meu feeling é duplo, são dois. A classe médica americana ela é muito menos corporativista e institucionalizada. Então acho que esse já é um ponto que me parece relevante. Então você tem, no caso brasileiro, o Conselho Federal de Medicina, sociedades de especialidades que talvez tenham um papel político mais relevante do que nos Estados Unidos como organização de classe. Feeling, não tenho certeza. E aí uma outra intuição junto a essa, eu posso estar muito errado, gente, mas eu acho que é um chute válido. Médico no Brasil é bolsonarista, médico nos Estados Unidos provavelmente não é trumpista. Pela formação pessoal, pelo tipo de instrução, pelo perfil do eleitor do Trump, que em geral é um eleitor, ele é conservador, mas ele também tem um grau de instrução mais baixo na média, enquanto que o eleitor do Bolsonaro estava muito presente entre as classes médias e médias altas, inclusive com o ensino universitário. Eu acho que aqui o médico que ele é bolsonarista, ele muito provavelmente virou bolsonarista por causa do antipetismo, da briga com mais médicos. Então tem um retrospecto aí do médico brasileiro que o torna bolsonarista e que, de certa forma, o faz corroborar certas políticas do Bolsonaro, mesmo elas sendo completamente equivocadas, etc. Né? Outro dia, eu posso relatar aqui uma experiência pessoal, eu vi um médico postando nas redes sociais que, em linha com o que a Carol falou mais cedo, não só o excesso e a automedicação com a cloroquina gera arritmia, que é um problema grave, como a automedicação e o excesso da dosagem de ivermectina pode gerar problemas lesões no fígado muito graves. E aí fui conversar com um médico bolsonarista, com quem eu convivo, e mostrei esse caso, falando, olha, isso aqui é uma prova muito clara, que a ivermectina, mesmo que reduza os sintomas, ela não cura e ela gera um problema, ela gera uma hepatite induzida por remédio. A resposta dele foi, a ivermectina é segura porque ela não passa pelo fígado. Eu entendo que há remédios que não são sintetizados no fígado, mas assim, qualquer pessoa que passou pelo ensino médio sabe das funções hepáticas e sabe que uma afirmação contundente como essa, ivermectina não passa pelo fígado, a não ser que a pessoa tenha realmente muita certeza do que ela está dizendo, é uma afirmação perigosa. Eu fui jogar no Google e ver, obviamente, se a ivermectina passava pelo fígado. E é óbvio que passa. Então a questão aqui é a seguinte, a pessoa ela colocou a convicção à frente da própria prática e do conhecimento médico. Mas o problema é que isso, num nível muito individual, não é tão danoso, né? Mas o problema é quando uma classe funcional inteira se rendeu ao bolsonarismo e de alguma forma, por questões éticas ou profissionais, está disposta a abrir mão do seu conhecimento e do seu juramento de Hipócrates para poder comprar a narrativa bolsonarista e bancá-la, aí a gente tem um problema que é muito mais grave. E que eu acho que no Brasil ajudou a difundir essa alt science. Nos Estados Unidos, para quem se lembra, havia um único médico, na verdade havia dois. O Zelenko, que era o cara que fez os testes, os primeiros testes com a cloroquina num subúrbio de Nova York,
um médico da comunidade judaica e tal, Vladimir Zelenko, e o outro era o médico Mehmet Oz, que era um comentarista da Fox News. Então, assim, eram duas figuras que meio que dava aquela aura de cientificidade ao que o Trump falava, mas que não eram propriamente grandes autoridades médicas, etc. O problema aqui do Brasil é que começou a misturar com o protocolo da Prevent Senior, lembra? Com um lobby muito específico de um hospital de idosos, começou a misturar com figuras tipo a doutora Nise Yamaguchi, que também fizeram ali uma grande campanha em prol da cloroquina. Então, Instituto Von Mises, o Hélio Beltrão. Aí criaram depois um tal de Médicos pela Liberdade. Existem médicos, não só bolsonaristas, mas olavistas que têm uma influência nesse debate, Alessandro Loyola, Ítalo Marcilli, que são pessoas, influenciadores de Instagram, mas médicos formados e que usam a medicina como forma de legitimar certas posições, inclusive super preconceituosas. Então, eu acho que no nosso caso, a classe médica ela foi mais conivente porque ela é, no todo, muito mais bolsonarista do que a classe médica americana é trumpista. Então, e claro, tem outras 1000 questões, mas eu acho que essa em particular é uma questão que me salta aos olhos nessa avaliação. Geraldo, é pura intuição, não sei se faz sentido, mas eu acho que tem aí um fundo de verdade. Se puder só fazer uma recomendação de leitura, só para complementar o que o Casarões disse, teve uma matéria que o Intercept publicou sobre influência, digamos, no núcleo do CFM, a influência do bolsonarismo entre a diretoria, indo lá atrás, nas eleições para o CFM de 2018, e mostrando como, não sei se dá para falar de infiltração, mas ali atores importantes bolsonaristas que, de certa parte, justificam a conivência dessa corporação em relação, por exemplo, ao você deve se lembrar o aplicativo lá de celular que o Ministério da Saúde disse que foi um hacker que instalou no site do Ministério da Saúde, que de repente fazia diagnóstico, né, a partir de alguns sintomas, e diagnosticava curiosamente o coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina, né, em massa. Tá? Então, e demorou para o CFM se posicionar. Se posicionou depois de muita pressão, né, de grupos da sociedade civil, mas demorou também a se posicionar em relação ao tratamento precoce. Né? Então, eu não me lembro o título da matéria, mas acho que se vocês digitarem ali Intercept, CFM, logo vai aparecer essa matéria, só para complementar o que o Casarões falou. Eu acho que essa contribuição é importante, Davi, porque no nível do discurso, do impacto nas redes, eu concordo, Casarões, que, enfim, a gente tem uma série de médicos bolsonaristas, né? Ou de influenciadores bolsonaristas, mas eu acho que, como classe, tem um elemento a mais aí para explicar. Eu acho que o Davi pegou deve ter mais coisa por trás disso, né? Porque, enfim, um conselho federal, um conselho regional não vai fazer uma pesquisa de opinião e dizer, não, realmente, a gente tem muito membro assim, o assado, né? Então acho que tem esses dois elementos. Acho que tem um elemento estrutural significativo aí nessa história. E não precisa ficar só no CFM, né? Quantos relatos a gente não sabe também do postinho, do médico do postinho, do residente, né? Que vai lá e vai prescrever a cloroquina, né? Então também conheço vários casos de pessoas que saíram. E é isso, né? Se você tem o mínimo de questionamento, né? Se você vai questionar o remédio, como o Casarões falou aí do conhecido bolsonarista dele, você vai tomar uma resposta que, como nós desconhecemos, não temos um conhecimento médico, a gente vai precisar jogar no Google e ver se passa no fígado ou não, né? Uma resposta que te faz até questionar, né, o que você está, a sua dúvida. Então, assim, é difícil, mas eu também não generalizaria, assim. Hoje eu mesmo fui no hospital, e aí todo mundo que eu ia conversar, passei por vários enfermeiros, enfim, vários médicos, e todo mundo que eu conversava, eu perguntava do Covid. Primeiro, todos tiveram. É incrível.
né? Assim, todos, fui no hospital particular aqui em São Paulo, mas desde o enfermeiro até o médico, todos já tiveram Covid, agora estão vacinados, mas, assim, todos eram críticos, né, sobre a resistência da população ao isolamento. Então, acho que as pessoas que estão, talvez, ali na linha de frente, lidando com isso, né, tenham mais evidências de que esse negacionismo não se sustenta tanto. Então, acho que né, talvez os fatos tenham colocado mais em xeque essa realidade. Mas o que eu queria perguntar para vocês é para ir para outra direção e outro grupo de interesse, que é a comunidade religiosa, que vocês também mencionam no paper como uma comunidade importante para dar apoio à disseminação dessa ideia da hidrocloroquina como a cura milagrosa. E aí, por curiosidade, eu estava, né, como a gente ia gravar, eu joguei aqui no podcast em geral, né, no aplicativo, cloroquina e tal, jogo sempre em inglês para ver o que tem lá fora, né, o que estavam falando. E aí me caiu um podcast aqui, falando sobre favela na Índia para o Covid com hidrocloroquina. E era um programa de um canal que chama PrayInJesusName.org. E eu fui ouvir, tem 8 minutos aqui, falando da maior favela na Índia, que distribuiu em massa hidrocloroquina e que conseguiu conter o surto de Covid numa favela de mais de 1 milhão de pessoas. Então é um programa dos Estados Unidos, obviamente, né, religioso, falando do uso da hidrocloroquina na Índia e do sucesso que isso teve, né? E eu achei isso muito curioso, porque vocês também trazem o papel da comunidade religiosa nos Estados Unidos também, né? Então eu queria pedir para vocês explorarem um pouco mais o quanto isso é importante para garantir esse apoio a essa estratégia. Carol, esse tema é um tema riquíssimo também, essas conexões entre grupos religiosos e o próprio populismo médico. Um aspecto interessante, e aqui eu tento ser muito cuidadoso com relação a essas coisas, porque, sendo que acabei de generalizar que todo médico brasileiro é bolsonarista, também não quis dizer isso, obviamente, não é disso que se trata. Estou pensando na classe, né, não no médico individualmente. Mas no caso dos religiosos, eu noto duas coisas. Primeiro, a simbologia religiosa empregada pelo bolsonarismo, inclusive no contexto da pandemia, ela tem impacto sobre as pessoas e principalmente sobre a população mais religiosa e majoritariamente evangélica no Brasil. Então esse apelo meio messiânico de que eu tenha cura, de que eu tenha verdade, de que a verdade está na Bíblia e de que eu consegui ver essa verdade de alguma forma e trouxe ela para vocês, isso é muito pungente na vida da maioria dos brasileiros evangélicos, em geral de classes mais baixas, e que houve esse discurso e que, de alguma forma, o aceita como parte da sua própria experiência de fé. Então, essa é uma coisa importante. E, claro, isso não é só... Eu não estou falando só da relação pessoal entre Bolsonaro, o messiânico, e o povo de Cristo, mas eu estou falando também de uma relação que é fortemente mediada por pastores, né, por outras lideranças religiosas e assim por diante, até mesmo padres em alguns casos. Essa é uma coisa. Agora, eu acho que tem um outro aspecto que diz menos respeito à fé e mais respeito a questões mundanas da religião, que é o fato de que a pandemia, ela corta pela raiz fontes importantes de recursos das igrejas. A igreja depende de aglomeração. Os cultos são o que move o dízimo da igreja, o que move a receita da igreja, o que move a recorrência da pessoa, do fiel na igreja. O João Dória que eu diga, né, Casarões? O João Dória que agora liberou templos religiosos como parte, cultos religiosos como parte de serviço essencial. Então, assim, o Bolsonaro, eu acho que ele até tentou dar uma justificativa, falando em outscience, né, uma justificativa baseada num dado, né? Ele estava falando que o número de suicídios aumentou muito na época do isolamento e que, portanto, era importante que as pessoas encontrassem algum tipo de conforto espiritual e etc., para legitimar a manutenção das igrejas abertas, né? Do ponto de vista da infectologia, me parece que não faz sentido algum e me parece que a igreja é um lugar
particularmente suscetível à transmissão em massa, né? São eventos que, em inglês, a gente chama de super spreaders, né? Eventos que a Covid se espalha com muita velocidade. Eu posso até tentar correlacionar, e, de novo, tudo aqui eu estou intuindo porque não são coisas que a gente estudou especificamente para o paper. Mas, por exemplo, talvez o fato de que Manaus foi uma capital particularmente afetada pela Covid traga alguma correlação com o fato de que Manaus é uma das capitais mais evangélicas do Brasil. Então, a gente pode ter observado algum grau de transmissão dentro, por exemplo, das igrejas. E é interessante como é que os próprios líderes religiosos, e que eu estou pensando nos famosos, né, Silas Malafaia, Marco Feliciano, que é deputado federal, o próprio Edir Macedo e o pessoal da Universal, eles têm militado de maneira sistemática a favor da cloroquina, pela crença de que a cloroquina, pelo menos, será um passe para permitir que o fiel volte ao templo, para permitir que as pessoas voltem ao serviço religioso. E de novo, eu não estou aqui entrando nos aspectos médicos da cloroquina, mas tratar um tratamento que pode reduzir sintoma, como cura ou como passe livre para a pessoa contaminar e ser contaminada, é um dos principais instrumentos do projeto, por que não dizer genocida, que a gente está vendo do governo. Então, o tratamento precoce, o lobby do próprio site do Ministério da Saúde, a maneira como o Pazuello foi colocado nessa brincadeira meramente para chancelar a cloroquina, me parece algo que faz parte de um projeto maior, bastante complicado, em que as mortes são um detalhe. É isso que o presidente costuma dizer, vida para frente, vamos parar de mimimi, vamos levantar a cabeça, etc. Então, acho que os líderes religiosos acabaram corroborando também essa narrativa, o que é, na minha opinião, horrendo, né, absurdo, mas isso aconteceu com frequência e a gente viu, isso eu também identifiquei, padrões de lideranças religiosas corroborando abertamente o uso da cloroquina, até como uma espécie de passe para a pessoa poder voltar para a comunidade da igreja. Eu lembrei de um episódio, não sei se vocês vão se lembrar, mas vocês podem encontrar isso no YouTube, daqueles apoiadores, né, as seclas que ficam na porta ali do Planalto, no momento, no período áureo, né, da divulgação, da propalação da cloroquina, esses apoiadores cantando uma música, né, cloroquina já no SUS, eu sei que você é a cura em nome de Jesus, né, então eles transformam isso também em hino evangélico, né, eu acho que, como o Casarões falou, há um elemento místico, né, de revelação da verdade que talvez encontre parâmetros nessa visão milenarista evangélica. Eu acho que tem sentido, muito embora, como o Casarões colocou, não tenha sido objeto de pesquisa científica. Eu acho que aqui é muito mais intuição e hipóteses do que o que a gente encontrou do ponto de vista empírico na nossa pesquisa. Mas se isso tudo aí não foi objeto de pesquisa empírica, vocês fizeram uma pesquisa empírica sobre essa aliança, sobre os caminhos desse discurso da utilização política da cloroquina. Acho que está muito claro pela fala de vocês, né? A cloroquina, muito mais do que um remédio, virou um instrumento de política, né? Enfim, e vocês delineiam o que vocês estão chamando de aliança da hidroxicloroquina, ou esse paralelismo entre o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. E aí eu queria explorar mais um elemento institucional, que é o que, enfim, o que não aconteceu em outros países, né? E aí a gente já mencionou, vocês já mencionaram Israel algumas vezes, e seria tão bom, né, ter um líder de extrema-direita no Brasil como o Netanyahu. Bom, deixa para lá, tem muita ironia nessa frase, mas o que aconteceu, né? Enfim, o artigo mostra esse paralelismo que vocês fazem entre o Brasil e Estados Unidos, que são dois regimes presidencialistas, e Israel, que não é, e outros lugares que não são, que, enfim, eu queria que vocês explorassem um pouco isso pro ouvinte, né? Como é que o Netanyahu, que
seria o prato feito para entrar nesse... Tá vacinando todo mundo, né? O que aconteceu nesse... Os judeus, né? Ah, sim, bom. Todo mundo não, né? Projeto Genocida tem várias encarnações mundo afora, né, Carol? Exatamente. Bom, eu diria o seguinte, Geraldo, a extrema-direita, e isso foi uma coisa que a gente leu bastante, inclusive para preparar o paper, a extrema-direita, ela se mostrou com vários tons diferentes de cinza, vários comportamentos variados durante a pandemia. O fato de ser de extrema-direita não significa que um líder vai ser necessariamente negacionista ou populista sanitário, né? A extrema-direita, aliás, ela pode ou não comportar a microideologia do populismo, né? Então, você tem líderes de extrema-direita que não, simplesmente seguiram a recomendação científica. Inclusive, o Viktor Orbán na Hungria, que é inquestionavelmente um líder de extrema-direita, ele chegou a usar o seu autoritarismo para suspender eleições e para criminalizar quem quer que espalhasse fake news contra a Covid, né, sobre a Covid, e quem descumprisse as regras de lockdown impostas na Hungria. Então, o autoritarismo do líder de extrema-direita, ele não necessariamente vai compor com um elemento populista, né? A Índia foi parecido, a Índia também usou medidas muito duras no começo para impor o lockdown, para impor restrições e tal, então eu acho que foram abordagens diferentes. Parte disso se explica pelo sistema de governo. O presidencialismo, ele acaba concentrando muito poder, e sobretudo o poder de formulação e execução de políticas públicas sanitárias na mão do poder executivo. No parlamentarismo é muito mais difícil, porque são duas coisas. Primeiro, o primeiro-ministro não tem poderes absolutos de agenda. E segundo, principalmente em países em que você tem necessidade de formar coalizões políticas, Israel é um caso, a promoção da cloroquina poderia até agradar certos membros mais marginais da coalizão, mas certamente não agradava ao bojo da coalizão. Eu acho que em Israel foi um pouco isso. O caso do Netanyahu é muito interessante porque a pandemia estourou quando ia acontecer uma eleição, março de 2020, e agora a vacina está acontecendo quando acontece uma outra eleição. E nesse meio tempo, nesse intervalo de um ano, não se conseguiu formar e consolidar uma base do governo, né, entre o Netanyahu e o Benny Gantz. Enfim, então a situação lá em Israel me parece que o Netanyahu usou a cloroquina e agora a vacina como instrumentos de populismo eleitoreiro. Né, a história da cloroquina até nem foi levada adiante em Israel. Ele agradeceu à Índia por ter mandado lá o estoque de cloroquina ou de insumos, e vida que segue, nem falou nada. Era mais para mostrar o Netanyahu como um estadista que resolve o problema do que propriamente de apostar na cloroquina em si como uma solução de longo prazo para Israel. Agora com a vacina eu acho que não. Agora com a vacina é porque Israel parte do soft power de Israel, que é um país muito criticado na comunidade internacional pelo que faz com os palestinos, pela ocupação e etc., acaba que Israel tem uma necessidade de consolidar a sua legitimidade justamente nessa narrativa da tecnologia, do avanço científico, de como que eles conseguiram desenvolver de vacina, spray nasal, né? É a Startup Nation, como eles mesmos gostam de se chamar, levada à questão da vacina. Agora, o caso da Índia, por exemplo, a Índia simplesmente deslocou. Ela era a maior fabricante de hidroxicloroquina em março do ano passado, hoje ela é uma das principais fabricantes de vacina. Então, a questão lá me parece também estar muito mais ligada a um aspecto pragmático, que não é eleitoral, mas é de posicionar a Índia como um grande player no campo da saúde pública global. A Índia, que inclusive tentou passar na OMC uma quebra de patente de remédios e de insumos ligados à vacina, e o Brasil votou contra a Índia. O Brasil, que sempre trabalhou junto com a Índia, o Brasil acabou se posicionando contrário a isso em nome do Trump e das grandes farmas americanas. Então, acho que a Índia e Israel acabaram indo para um caminho diferente. Me parece, essa foi a justificativa meio que indutiva do texto que a gente escreveu, porque a gente não testou isso de maneira específica, mas me parece que Brasil e Estados Unidos acabaram sendo os lugares em que essa reação
presidencial à cloroquina foi de abraçar completamente a cloroquina como uma droga milagrosa e projetar um populismo em cima disso, porque, além de tudo, além de populistas de extrema-direita, são sistemas presidencialistas em que a agenda sanitária está praticamente toda na mão deles. Inclusive usaram-na para contrapor-se a governadores que estavam tentando fazer medidas restritivas, tanto lá quanto cá. Houve uma grande politização das medidas, né, de enfrentamento. Então, acho que tem um pouco a ver com essa dinâmica dos próprios sistemas de governo, que são diferentes de Índia, Hungria e Israel, onde a gente poderia ter visto o contrário. Apenas um comentário sobre o nosso procedimento de pesquisa e por que a gente acabou também descartando esses outros players, né? Porque a gente ia tratar de forma igual, né? Índia do Modi, o Netanyahu, Israel do Netanyahu, Trump e Bolsonaro. Enfim, a gente começou a ler e pesquisar sobre... a gente se eu não me engano, era a terceira eleição que não fechava o gabinete em Israel. Eles estavam caminhando para a quarta eleição, né, e estava uma série de problemas no estabelecimento de um governo, né, anterior ainda à articulação do Benny Gantz com o Netanyahu na formação de uma grande coalizão. Então isso foi tudo antes, e a gente percebeu que por um momento muito curto, muito efêmero, o Netanyahu flertou com essa possibilidade como possibilidade de conseguir algum tipo de base nacional, né, de base política. Mas isso foi até a página 2. A gente viu que teve 2 ou 3 médicos, né, autoridades na saúde pública israelense que se manifestaram contra a hidroxicloroquina, e prontamente o Netanyahu abandonou essa solução. Ele não insistiu, né? Agora, sim, a gente não foi a fundo, né, na hipótese do porquê. Eu sugiro também que um caminho que o Casarões já mencionou: a comunidade científica é muito sólida, é muito influente, e desempenha um papel político importante em Israel. E a outra questão é a Índia, né, que também a gente chegou, no primeiro momento o Modi chegou a impor restrições à exportação de hidroxicloroquina, né, à medida que os testes estavam acontecendo, as primeiras experiências, eles impuseram uma restrição às exportações, que inclusive afetou Estados Unidos e Brasil, né, porque os americanos começaram a demandar, e eles são os grandes exportadores dos insumos de hidroxicloroquina. O Trump fez uma ligação para o Modi, pedindo para que liberasse as exportações. O Modi liberou. 2 dias depois, apareceu uma fotografia lá no Twitter do Ernesto Araújo com um telefonezinho ligando para o Modi também para liberar as restrições de hidroxicloroquina, e a partir daquele momento praticamente a gente não viu nada, de nenhum registro relevante de que a hidroxicloroquina se tornaria um instrumento de política pública no campo da saúde para combater a pandemia, né, na Índia. Né, eles atuaram muito mais de forma pragmática, econômica. Vocês querem cloroquina, então está aqui, a gente vende, ponto final. Né. Quem levou esses como instrumento de política pública e a partir desse estilo populista, definitivamente foi o Bolsonaro e o Trump. No paper vocês colocam uma pergunta que vocês, né, mesmo apontam que não tem resposta ainda, e é para se responder no futuro, para a gente avaliar no futuro. Mas hoje o Josias de Souza tinha uma coluna no UOL falando que a conta do negacionismo chegou ao Bolsonaro, né, com esse título. E no paper vocês colocam que será que o populismo vai sair dessa fortalecido ou não? Né? Então vocês lançam essa pergunta no paper, e aí eu cruzei isso com o que eu tinha lido da coluna sobre a conta do negacionismo. Então, qual é o palpite de vocês? O que vai acontecer com esse populismo bolsonarista a partir dessa crise da Covid? Carol, em linhas muito breves, eu começo fazendo um disclaimer, né? A gente fechou o texto em março, abril do ano passado, e a gente o revisou uma vez em junho para julho. Ou seja, não havia ainda o resultado das eleições americanas. A gente deixou essa discussão em aberto no texto. De fato, há evidências que sugerem que o populismo pode até ter se beneficiado da crise sanitária. A gente achou
muita gente comentando justamente, o próprio Casmudi, né, que é um grande conhecedor dessa área, dizendo que os populistas são mais espertos do que a gente imagina ao enfrentar uma crise sanitária, misturando elementos populistas com elementos científicos e tal. Mas os casos de Brasil e Estados Unidos mostram os limites muito claros desse projeto populista médico ou populista sanitário, principalmente frente aos números que são incontornáveis. Os Estados Unidos já perderam mais gente do que a soma de todas as últimas guerras, é isso, Geraldo? Não lembro se esse é o dado correto, mas se você somar todas as baixas americanas da Primeira Guerra Mundial até a guerra do Iraque, você não tem tanta gente que morreu de Covid em 12 meses de pandemia, né? Então, eu acho que esse número ele contribuiu de maneira decisiva para a derrocada do Trump e para a sua derrota nas eleições. Então, ali você já começa a ver um sintoma muito claro de um limite para o populismo, o momento em que a conta chegou para o Trump, né? E no caso do Brasil, eu acho que é a soma de algumas coisas. Primeiro, o Bolsonaro, ele não, ao contrário do Trump, ele não conseguiu superar a narrativa do tratamento precoce. Então ele continua, em março de 2021, a falar toda sorte de absurdos sobre tratamento precoce, inclusive dando a entender que o Brasil não teria tido tantos mortos se tivessem tomado cloroquina ou ivermectina, o que é equivocado, que é mentiroso, e o que é até um desrespeito às pessoas que morreram, às famílias de quem morreu, e muito provavelmente às pessoas que morreram mesmo tendo tomado esses remédios. Então tem aí uma soma de problemas nessa narrativa, além da óbvia falácia. E o caso do Bolsonaro me parece ainda mais grave se a gente levar em conta que, para além da narrativa da cloroquina, existe um desleixo, né, uma incompetência misturada com um projeto genocida, como a gente falou, nessa questão das vacinas, que é realmente assustadora, né? É o desprezo pela vacina, mistura aí uma certa retórica anti-vacina, que é típica, né, de um tipo de apoiador do Bolsonaro, com uma retórica anti-máscara, pró-liberdade individual. Aí você vê o Ernesto Araújo na ONU, em vez de discutir pandemia, o cara está discutindo tecnototalitarismo para falar de censura no Twitter. Quer dizer, eu acho que a soma dessas coisas todas já chegou a um ponto de saturação total, em que a gente vê que, tirado ali o elemento do auxílio emergencial, a popularidade do Bolsonaro está muito baixa. Quer dizer, não está baixa nível Dilma 2015 ou Temer 2017, mas está suficientemente baixa, inclusive, para a Câmara dar início a um processo de impeachment. Então aí a gente começa a ver realmente que o peso da inação ou do projeto completamente destrambelhado vai chegar. O próprio Bolsonaro, eu acho que não consegue mudar a chave, porque parte da estratégia populista do Bolsonaro, que ele herdou do olavismo e tal, como é que é? No retreat, no surrender, né? Não retroceder, nunca render-se jamais. Exatamente. A estratégia é essa. A estratégia do Bolsonaro é essa. Ele sempre dobra a aposta. Ele tá escanteado, ele foi colocado contra a parede, ele está naquele momento em que ele pode dizer, gente, desculpa, errei, mas não, ele joga uma ofensa generalizada às pessoas, que choca mais uma vez o Brasil, e quem no dia seguinte a gente sabe que virá uma outra ainda pior. Então, eu acho que o Josias, eu não li o texto do Josias, mas eu acho que ele tem razão ao dizer que o próprio brasileiro, que outrora até apoiou o Bolsonaro, graças a uma certa agenda liberal, ou uma certa pauta difusa conservadora, eu acho que essa pessoa já está entendendo que estamos diante de um genocida, ou de um inepto completo, ou de algo nessa linha, que mesmo o bolsonarista já meio que se arrependeu de ter dado seu voto. Hoje saiu, inclusive, enquanto a gente está aqui gravando, recebi a notícia de que o Fernando Henrique Cardoso, né, o nosso grande príncipe intelectual, numa entrevista recente falou que uma dos grandes arrependimentos da vida dele foi não ter votado na Haddad em 2018. Tarde demais, né? Pois é. Obrigada, já estou pagando. Isso não quer dizer que ele votou no Bolsonaro, mas isso quer dizer que mesmo aquelas pessoas que deram aquele voto nulo, baseados na escolha muito difícil, essas pessoas já estão se dando conta do abismo em que elas se meteram, e isso pode ser também um fator importante para esse vencimento
do bolsonarismo, né? Era a escolha entre Se o PT cloroquina e não tiver do vacina, outro né? lado, né? Eu não sei se o PT não tiver, se estiver do outro lado, eu não sei se há um movimento de retorno às bases. Mas deixa eu só fazer aqui um balanço, aproveitando a pergunta da Carol. Assim, como o Casarões disse, a gente escreveu esse artigo um pouco em março, abril, né? A gente teve uma oportunidade de revisar antes da derrota do Trump, e isso a derrota, a gente sabe, muito se deve à forma trágica como ele conduziu a política sanitária nos Estados Unidos durante a pandemia. Mas hoje é possível fazer um balanço que a maioria dos líderes populistas que apostaram numa saída de negar a existência do vírus, a letalidade do vírus, a importância, ou de buscar soluções mágicas, em geral eles se deram mal. Tá? E eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente inclusive mencionou no Observatório, é uma publicação de hoje no Observatório da Extrema-Direita, existe uma liderança na Holanda que começou a despontar em 2019, quando aconteceram as eleições parlamentares, né, que é o Gaudet, uma liderança com uma eloquência muito grande, que apareceu como uma alternativa à direita radical tradicional, né, que é o Wilders, que encarna essa direita tradicional radical, uma figura que um ar meio garboso, eloquente, né, com discurso. Eles falaram assim, essa vai ser a aposta da direita populista para 2021, que em maio a gente tem eleições agora, né, parlamentares, em que o primeiro-ministro vai ser eleito, da Holanda, e falou assim, não, esse cara já é dado como certo. 2021, maio, ele começou a aumentar a sua projeção, veio a pandemia, e ele assumiu o discurso negacionista. Né? Dentre tantos absurdos que ele defendeu, ele falou que o George Soros, teria sido responsável pela invenção desse vírus. Né? Então, ele assumiu, se colocou completamente as políticas de lockdown, isolamento social, etc., etc., e hoje sobra pouco menos que 5% de intenções de votos para o seu partido, que é o Fórum pela Democracia, e para essa liderança. Ou seja, ele derreteu durante esse processo. Outras lideranças da direita radical perderam espaço para uma direita radical populista por uma posição similar. Eu diria que se a gente olhar na Itália, dos dois partidos da direita radical populista lá, cada um à sua maneira, o Fratelli d'Italia, né, da Giorgia Meloni, e a Liga Norte do Salvini, no começo da pandemia, eles defenderam que o vírus não existia, que isolamento social deveria ser evitado, e a gente sabe o que virou o norte da Itália, né, a região em torno ali de Milão, né, virou uma carnificina, e eles derreteram em popularidade. Saíram uma série de pesquisas de opinião em relação à popularidade de Salvini, que hoje ainda com todo esse derretimento, ainda é o político mais popular da Itália, não só nas redes, mas é uma figura realmente popular. Essa popularidade foi atacada, esse prestígio foi atacado. Eles estão começando a se recuperar agora. Tá? Por exemplo, a direita radical francesa, da Marine Le Pen, não apostou em negacionismo. Né? A gente pode ter diversas explicações por que a Marine Le Pen e a Rassemblement National, o partido dela, não apostaram numa posição negacionista. A minha hipótese central é porque é um tipo de direita radical fundamentalmente secular, tá? E que se ampara em alguma medida também na ciência. Mesmo a direita radical, sendo direita radical francesa, não tem nada de discurso de família, religião, pátria, Deus, isso não faz parte do discurso da Marine Le Pen. Deve ser porque tradição, né, das luzes, Revolução Francesa, isso influenciou inclusive essa família específica ideológica da direita radical na França. O Vox, a mesma coisa, durante a pandemia eles apostaram numa posição negacionista, o líder do Vox contraiu a Covid, eles perderam apoio num determinado momento e agora começa a ganhar novamente. Eu diria o seguinte, que não há uma posição uniforme da direita radical populista em relação à pandemia, como o Casarões colocou, o Orbán decidiu
seguir à risca as recomendações das autoridades científicas, né? Nesse sentido, ele não criticou a OMS, ele é antiglobalista, mas seguiu à risca as recomendações da OMS, ao passo que o Salvini, né, na Liga Norte, o Vox na Espanha, eles assumiram uma posição mais próximas ao Trump e ao Bolsonaro. Tá? Em relação ao Bolsonaro, e aqui pensando perspectivas de futuro para nós, eu tendo a entender que sim, o capital político dele deve se deteriorar daqui em diante, com crise econômica e com o que vem a tragédia, né, no que vai ser esses meses, essas semanas principalmente, né, março. Então eu acho que vai. Agora eu não sei se é o suficiente para minar uma base que até o momento, depois de tudo que ele fez, essa base continua bastante leal a ele, vamos colocar de 25% a 30%, que na última pesquisa de opinião, apareceu, eu acho que é a Data Poder, não sei qual foi que mostrou que essa base ainda continua leal a ele. Né? E eu imagino que a possibilidade de um segundo turno com o PT pode trazer de volta para o bolsonarismo aqueles bolsonaristas frustrados. Tá? Então, eu tenho dúvidas, né, de que o MBL da vida, o Dória, eles votariam 13 contra o Bolsonaro. Tá? Então, eu vejo uma possibilidade aí do Bolsonaro ser derrotado se realmente houver uma alternativa que aglutine esses segmentos de uma direita, vamos chamar assim, né, que se tornou civilizada por questões de conveniência, né, mas que no passado a gente sabe o que ela fez, quem que ela apoiou, mas que agora se tornou dissidente. Acho que a única possibilidade é um fator aglutinador que drene esses segmentos do Bolsonaro. Eu acho que o PT no segundo turno eu vejo com pouca possibilidade desses segmentos apoiarem o PT contra o Bolsonaro. Bom, gente, eu vou terminar nessa nota aí porque vocês estão muito mais otimistas do que eu, falando que o preço chegou, que existem experiências em outros lugares do mundo que a direita tá derretendo. Vocês estão muito mais otimistas. Eu vou terminar, apesar de citação de Fernando Henrique, eu vou terminar nessa nota. Parabéns pela publicação. Acho que parabéns pelo observatório. O Edilon também já passou por aqui. Enfim, sempre que a gente consegue, a gente traz o pessoal para falar aqui. Parabéns pela pesquisa, pela publicação. A gente fala muito de política aqui, mas somos fundamentalmente um programa de divulgação científica, e ficamos muito felizes de poder traduzir um pouco, né, essa produção acadêmica para uma audiência mais geral. E vocês são de casa, venham sempre. Bom, Obrigado, super obrigada aí. Carol, obrigado também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o espaço que vocês sempre dão a nós e o trabalho que tem desempenhado, né? E agradecer o papo, né? Sempre muito produtivo, muito interessante. Eu também vou me agarrar aí no otimismo de vocês para poder enfrentar esse mês de março. E super obrigada, né? Parabéns pela pesquisa. Quando avançarem aí com os novos projetos dentro dessa linha, para a gente poder ir atualizando o debate, vão voltando. E, bom... Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.